Durante muito tempo, a ansiedade me fez criar algumas estratégias para lidar melhor com ela. A grande questão é que, por ser uma pessoa extremamente ansiosa, que eu sou, ao longo da minha jornada, principalmente ao longo da minha jornada produtiva, em que eu dependia ativamente do controle da minha rotina, dos meus resultados, da minha produtividade, eu tive que começar a criar, desenvolver estratégias amparadas na ciência e algumas amparadas em como eu funciono para poder combater uma palavra difícil, mas para poder amenizar os efeitos da ansiedade no meu dia a dia. A grande questão é, esse vídeo aqui é um relato pessoal, é um relato das estratégias que eu utilizo, dos comportamentos que eu tive na minha vida e que venho tendo na minha vida e como eles me auxiliam no dia a dia nessa luta ferrenha que todos os ansiosos passam para tentar diminuir um pouco a intensidade dessa voz na nossa cabeça que faz com que muitas vezes a gente se prejudique ao longo do dia, ao longo da rotina, em todos os momentos. O que eu quero dizer para vocês então é que todos esses comportamentos que estão aqui eu utilizo no meu dia a dia e vou explicar em cada um dos quatro como você pode utilizar também. O primeiro comportamento é basicamente logo no início do dia. O que eu, Pedro, percebo? Quando eu começo o meu dia fazendo aquilo que eu me propus a fazer, exatamente o que eu me propus a fazer, o meu dia funciona muito melhor. Ou seja, quando eu acordo no horário que eu me propus a acordar, quando eu treino no horário que eu me propus a treinar, quando eu não aperto o botão soneca, quando eu de fato faço aquilo que eu combinei comigo mesmo que eu faria. Algumas pessoas chamam isso de começar o dia vencendo, e eu concordo. Quando a pessoa ansiosa, que é o meu caso, começa o dia vencendo, isso faz com que você crie menos intensidade nos pensamentos que ficam remoendo o porquê você não fez determinada coisa. Só que quando a gente leva isso para um espectro muito extremo da coisa, ou seja, eu só tenho um dia bom quando eu venço a minha manhã, isso começa a se tornar perigoso. Por isso que é sempre uma faca de dois gumes, né? Ou como dizia minha avó, uma faca de dois legumes. O que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa tomar muito cuidado com os extremos, mas essa é uma estratégia que, se você é ansioso, e provavelmente é por estar vendo esse vídeo, vai te ajudar. Por quê? Vencer a sua manhã, ter comportamentos que de fato façam você acordar em um estágio melhor. O que eu quero dizer com isso? Pensa você uma pessoa ansiosa. Se você acorda em cima do horário, toma café correndo, entra no carro com pressa, você não pode pegar uma sinaleira fechada, você tem medo de chegar atrasado todos os dias, você está sempre correndo no fio da navalha, a sua ansiedade vai aflorar. É inevitável, porque você se coloca em situações que fazem a sua ansiedade aumentar. A grande questão, portanto, é quando eu inicio a minha manhã com calma, fazendo aquilo que de fato me ajuda a ter um dia mais tranquilo, mais organizado, que eu me preparei para isso na noite anterior e quando eu organizei minha semana no domingo, o meu dia funciona muito melhor. É basicamente como se fosse uma peça de dominó que eu derrubo e todas as outras vão andando mais tranquilamente. Eu sempre digo que ter uma rotina matinal não transforma o meu dia em mais fácil, mas transforma a capacidade com que eu lido com o restante do meu dia. Então, começar o dia vencendo é a primeira coisa que eu faço no meu dia a dia justamente para ter um dia mais tranquilo, um dia em que eu sinta que a minha ansiedade está um pouco menos aflorada, principalmente quando são dias que eu sei que vão ser difíceis. Quando são dias que eu sei que vão ser difíceis, uma reunião importante, tenho que gravar alguma coisa importante, eu tenho que dar uma aula importante, uma conversa difícil que eu sei que eu vou ter. Começar o meu dia vencendo e fazendo o meu protocolo matinal, eu posso fazer um vídeo sobre isso no decorrer dos dias da semana. Quando eu começo o meu dia vencendo e seguindo à risca meu protocolo matinal, eu sinto que o meu dia começa melhor. Agora, quando eu tenho um dia importante, começo ele todo atravessado, durmo mais do que deveria, acordo atrasado, como qualquer coisa no café da manhã, pego o trânsito e não posso ter nenhuma sinaleira fechada, qualquer mínima coisa que acontecer de errado no trânsito eu me atraso, chego atrasado no trabalho, e aí? Entrou um fluxo de coisas negativas que para a pessoa ansiosa, para todas as pessoas, mas principalmente para a pessoa ansiosa é muito ruim. Isso faz com que eu carregue uma carga energética negativa para o restante do dia. Então, a maneira como nós começamos o nosso dia diz muito sobre como a gente vai levar o restante do nosso dia. O segundo passo talvez seja o que mais tem evidências científicas do quanto isso funciona. O segundo passo é o exercício físico, e o exercício físico para a pessoa ansiosa é inegociável.
Se você é uma pessoa extremamente ansiosa e não tem espaço para exercício físico na sua agenda, tudo bem, eu não vou te julgar e você sabe e se responsabiliza pelas suas ações. Mas fique sabendo que se você é uma pessoa ansiosa e não treina com frequência e não faz exercício físico, não se coloca em um protocolo que de fato te faça suar, te faça cansar e gaste sua energia, que você tem energia de sobra, você terá dificuldades de ter um dia bom. Para todas as pessoas, o exercício físico é extremamente produtivo. Para a pessoa ansiosa, talvez isso seja elevado à 10ª potência. Eu sinto que quando eu treino, e aí principalmente de manhã, que é o horário que eu treino, o meu dia é completamente diferente. Eu sinto o meu corpo cansar, mas a minha mente funciona muito melhor. A pessoa ansiosa, eu costumo dizer que ela tem o cérebro de uma Ferrari, mas o freio de um Celta. Ou seja, tem um cérebro muito avançado e uma capacidade de frear esses pensamentos muito atrasada. O que eu quero dizer é que quando você não treina, essa capacidade de frear um pouco os pensamentos ou diminuir a intensidade dos pensamentos, de lidar com isso de maneira cognitivamente melhor, ela é prejudicada. Quando você treina, você tem mais criatividade, você pensa melhor, você raciocina melhor, você tem hormônios, obviamente, comprovadamente do bem-estar, que emergem no seu corpo, como a serotonina, como a endorfina, enfim, hormônios que de fato te ajudam a ter um dia muito melhor. Então, o exercício físico para a pessoa ansiosa é inegociável e eu preciso ter ele na minha rotina, ou eu sempre vou ter as consequências disso. É impressionante como o meu dia é completamente outro quando eu treino e quando eu não treino. O terceiro motivo, a terceira razão, o terceiro comportamento que eu tenho no meu dia é ter uma rotina estabelecida. Vocês já perceberam que já aconteceu com vocês, porque comigo acontece direto, que quando a gente acorda sem saber o que fazer, a nossa ansiedade ataca. Eu percebi, e demorei anos e anos batendo cabeça para perceber isso, que quando eu tento começar o dia com aquela famosa frase, nossa, hoje a vida vai me levar, hoje não tenho nada para fazer, não quero ter compromisso, vou fazer qualquer coisa, eu sinto que nada me satisfaz. Então, se eu tô olhando TV, eu penso que eu poderia estar numa praça, se eu tô numa praça, eu penso que eu poderia estar jogando videogame, se eu tô jogando videogame, eu penso que eu poderia estar com os meus pais, se eu tô com meus pais, eu penso que eu poderia estar fazendo outra coisa. E parece que pra pessoa ansiosa, quando não há uma definição de rotina, essa capacidade de escolher, e a paralisia decisória, ela explica muito bem isso, que é, quanto mais coisas a gente tem pra fazer, quanto mais bifurcações ou caminhos pra escolher, pior a gente tende a lidar com isso. A rotina para uma pessoa ansiosa é basicamente falar, ó, você precisa estar aqui agora, te concentra no momento. E rotina nada mais é do que, cara, delimita, pelo menos o mínimo possível. De manhã eu quero estar com os meus pais, e aí de tarde eu vou correr. Pelo menos tenha horários claros de quando você pretende fazer determinadas coisas. Isso me ajudou muito, principalmente nos finais de semana. Porque são nos finais de semana que a gente tende a soltar um pouco mais a nossa rotina. E aí a gente não quer saber muito de compromisso, a gente não tem horário para nada. E eu percebi que quando eu não tenho horário para nada, eu costumo sofrer muito com isso. Então ter uma rotina estabelecida nos dias de semana, claro, mas aí é mais simples, porque a maioria das pessoas tem rotinas nos dias de semana, mas também nos finais de semana, ajuda muito a diminuir essa ansiedade. Testa aí. No próximo final de semana, tenta ser um pouquinho mais organizado nos teus horários. Pode fazer o que você quiser, não é uma questão do que você vai fazer, mas uma questão de mostrar para o seu cérebro que você tem previsibilidade. Lembra sempre, o nosso cérebro ama previsibilidade. E o cérebro do ansioso é um cérebro que precisa de um pouco mais de controle. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que lida muito pior com a incerteza, uma pessoa que lida muito pior com as indefinições. Quando você tem um dia cheio de indefinições, você mostra para o seu cérebro que você está, entre aspas, correndo perigo, que tem algo que está acontecendo que não está legal para o seu cérebro. Quando você dá um pouquinho de previsibilidade para ele descansa. Então o meu cérebro, e provavelmente o cérebro de todas as pessoas ansiosas, funcionam assim. Dê um pouco mais de previsibilidade na rotina para o seu cérebro. Rotina liberta, rotina faz com que você tenha energia para tomar as decisões que de fato importam. Se você precisa decidir em todos os momentos o que você vai fazer a seguir, você vai ter um dia cansativo, estressante e muito provavelmente com muita frustração, porque você vai estar fazendo alguma coisa pensando que o teu tempo seria melhor utilizado se estivesse fazendo outra. E para finalizar, e aqui é extremamente pessoal, eu falei que a rotina tem evidências científicas, o exercício físico tem evidências muito fortes científicas da correlação entre os benefícios do exercício e a ansiedade.
E desenvolver espiritualidade, que é o quarto passo para mim, é o mais pessoal. E aí eu falo para vocês que desde o início desse ano de 2026, eu sempre fui uma pessoa com uma espiritualidade desenvolvida, mas eu passei a olhar muito mais para isso desde o início desse ano. Inclusive, o nome da rua que eu moro, aqui em Porto Alegre, é Bezerra de Menezes. Coincidência ou não, não era isso que eu estava pensando quando eu vim para esse apartamento, mas Bezerra de Menezes é o nome de um médico espírita, inclusive é o nome do centro espírita que eu frequento, e talvez tenha sido um recado de Deus dizendo: cara, vai lá, tu tá precisando. E realmente, eu estava precisando, porque a minha vida mudou completamente e a minha relação com a ansiedade mudou completamente quando eu desenvolvi espiritualidade. Desenvolver espiritualidade me mostra, dia após dia, que eu sou uma pessoa pequena, no melhor dos sentidos, frente ao que acontece no mundo. Me ensina que se eu tiver pressa para fazer alguma coisa e ainda não for o momento daquilo acontecer, eu preciso ter calma, porque as coisas acontecem no momento que elas precisam acontecer. Me ensina também, naquela analogia do pai, uma criança de 5 anos que pede a chave do carro, e o pai não dá para essa criança a chave do carro, e ela faz birra e diz que ela quer muito, mas o pai sabe que se ela entregar a chave do carro para a criança de 5 anos, a chance de ter um acidente fatal é muito grande. Às vezes Deus nos mostra que nós somos crianças querendo a chave do carro com 5 anos. Em algum momento a gente vai ter o que a gente tanto quer, o que a gente tanto pede. Mas quando a gente recebe aquilo que a gente tanto quer em momentos que não são o certo, aquilo se torna talvez a pior coisa que pode ter acontecido na nossa vida, que pode acontecer na nossa vida. Então desenvolver a espiritualidade me trouxe, acima de tudo, dentre todas as outras coisas, paciência. E paciência para uma pessoa ansiosa talvez seja a coisa mais difícil, porque a gente quer tudo para agora, a gente quer certezas, a gente quer saber o que vai acontecer. E às vezes confiar em algo muito superior a nós, algo que controla tudo, como é Deus, nos traz um senso de tranquilidade maior, de dormir com a consciência tranquila, sabendo que eu estou fazendo a minha parte, sabendo que eu estou me desenvolvendo, eu estou me tornando uma pessoa melhor, e o restante está entregue nas mãos dele. Então desenvolver a espiritualidade, como eu falei, talvez seja o que menos tem evidência científica sobre o tema, mas é um relato muito pessoal, e esse é o vídeo meu sobre o que eu faço para lidar com a ansiedade. Mas eu também aprendi que espiritualidade não se empurra, espiritualidade não se força ninguém a ter, mas é o meu relato e para mim me fez muito bem. Então, seja iniciar as manhãs bem, iniciar as manhãs vencendo, fazer exercício físico, ter uma rotina, ou seja, trazer previsibilidade para o cérebro, ou desenvolver espiritualidade, eu tenho certeza que qualquer um desses comportamentos, desses hábitos, vai fazer com que você, de fato, lide um pouco melhor com a ansiedade, porque ela vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas. Então, a aceitação poderia ser muito bem um comportamento que eu poderia ter colocado aqui, porque a minha vida também mudou quando eu passei a aceitar que eu, de fato, sou uma pessoa ansiosa. E aí, parar de tentar lutar contra isso. A ansiedade também não é algo que a gente luta, é algo que a gente aprende a lidar. E esses comportamentos me ajudaram muito a lidar com a ansiedade. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, mande para as pessoas que você sabe que lidam com isso, e esse vídeo eu tenho certeza que tem o potencial de ajudá-las também a desenvolver comportamentos melhores e mais saudáveis para lidar com a ansiedade. Até a próxima.